Pela primeira vez em sua vida, ele estava lutando com toda a sua força, dizendo que até ele mesmo tinha medo do que poderia fazer. Se os demônios não tivessem atacado, ele continuaria vivendo sem saber o quanto era forte. Bem-vindo ao resumo do penúltimo episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. No vídeo de hoje descobrimos um pouco sobre o passado do Hashira da Rocha. Zenitsu recebe uma carta que muda completamente sua personalidade, e Muzan se encontra com o Buyashiki. Tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Rei Jan e já deixa aquele like para fortalecer o canal, e caso você goste do resumo, se inscreva, pois vou continuar trazendo o resumo toda semana para você acompanhar esse e muitos outros animes. Você já assistiu esse episódio? Comente abaixo o que achou. Preparado? Vamos lá! O episódio começa com o pássaro de Zenitsu viajando com uma carta. A cena corta para Tanjiro ainda empurrando sua rocha, mesma cena final do episódio anterior, com o adicional dele pensando que Gyomei disse, dizendo a si mesmo que não deve usar somente os braços, mas também suas pernas, pois temos mais músculos nos membros inferiores do que superiores. Inosuke fica olhando aquilo e, bem irritado, começa a gritar várias vezes tempurá e investida javali, e começa a empurrar sua própria rocha, e com bem menos esforço que Tanjiro ele consegue. Inosuke é um monstro. Zenitsu fica escondido atrás da árvore, espantado que nosso garoto javali também conseguiu mover sua rocha e agora só faltava ele. Seu pássaro mensageiro chega tentando lhe entregar a carta, porém pensando que ainda não poderia avançar no treinamento, ele nem presta atenção em seu pássaro até que ele o ataca. Voltamos a Tanjiro, que finalmente conseguiu completar um Cho, finalizando seu treinamento com o Hashira da Rocha. Ele se esforçou tanto que acaba caindo desidratado, pensando que morreria, até que Gyomei aparece lhe dando água enquanto repete seu mantra. Lhe dando água nada e jogando água em cima dele sem expressar uma única reação. Tangerina até pensou ter morrido mesmo, Gyomei é muito sério. O Hashira diz que ele completou seu treinamento e fez a escolha certa no vilarejo, reconhecendo seu valor. Tanjiro pergunta qual vilarejo. Gyomei se refere ao vilarejo dos ferreiros, dizendo que ele priorizou mais a vida dos moradores humanos do que de sua irmã demônio. Ele tenta interromper o Hashira, mas Gyomei continua falando que ele não precisa se envergonhar, dizendo que ele é um excelente espadachim e deve se orgulhar de suas ações. Tanjiro diz que não era isso, foi Nezuko que tomou aquela decisão e não ele, dizendo ao Hashira que não era certo reconhecer seu valor. Algo se passa na mente de Gyomei, fazendo pensar que crianças são puras e fracas. Logo começam a mentir, são tranquilas ao dizerem coisas cruéis e são a personificação do egoísmo. No entanto, aquela criança era diferente, se referindo ao nosso protagonista. Tanjiro continua dizendo que sempre tenta se manter no caminho certo, mas não sabe o que acontecerá no futuro, porém alguém sempre o ajuda, então ele consegue se manter no caminho. E naquele dia foi realmente algo perigoso, por isso ele não quer que Gyomei o reconheça tão facilmente. Mesmo assim, o Hashira diz não ter dúvidas, não importa o que digam, ele reconhece seu valor. Tanjiro fica sem entender, então Gyomei conta que anos atrás ele cuidava de crianças órfãs no seu templo. Vemos seu passado, onde ele sozinho cuidava de 9 crianças. Enquanto almoçam, uma das crianças tenta dar sua comida a ele, dizendo que Gyomei estava muito magro e precisava comer mais. Ele claramente recusa com um sorriso em seu rosto, explicando que a fome não o afeta devido ao seu treinamento, dizendo que ela não precisa se preocupar. Aquele templo é um lugar simples e cai nos pedaços. É uma cena triste, mas você consegue sentir que eles estão felizes mesmo não tendo muito. Gyomei continua sua história, dizendo que nenhum deles tinha laços de sangue, mas se davam bem e ajudavam uns aos outros, vivendo como uma família. Ele pensava que viveria assim para sempre, porém, uma certa noite, uma das crianças quebrou as regras, não voltando ao templo ao anoitecer, e acabou encontrando um demônio, e para salvar sua própria vida, contou onde ele poderia encontrar mais pessoas para se alimentar. Gyomei diz a Tanjiro que onde morava, o folclore sobre demônios era forte, e toda noite ele queimava incensos de glicínias. Mas naquela noite, o garoto apagou o incenso e se livrou do incensário, deixando o caminho livre para que aquele demônio entrasse no templo. Quando ele acordou, 4 crianças já estavam mortas. Ele fez de tudo para proteger as 4 que sobraram, mas 3 delas o desobedeceram, e ao tentarem fugir, aquele demônio cortou suas gargantas. Gyomei conta que não tinha muito o que comer, era magro, tímido e nunca levantaria sua voz para ninguém, perguntando a ele o que um homem cego poderia fazer, confirmando que a atitude daquelas crianças seria natural de não o escutar. Tanjiro fica surpreso em descobrir que aquele Hashira não consegue enxergar. Eu tinha minhas dúvidas e também me surpreendi. Gyomei continua contando que a única que lhe deu ouvidos foi Sayo, a mais nova, que ficou atrás dele. Então, acreditando que devia proteger aquela menina de qualquer maneira, ele lutou contra o demônio. Partindo para cima dele, sendo ferido em sua testa, ele consegue de mãos vazias arrancar os braços do demônio. Para Gyomei, atacar um ser vivo pareceu um inferno. Enquanto ele viver, não se esqueceria do quanto aquilo foi repulsivo. Pela primeira vez em sua vida, ele estava lutando com toda a sua força, dizendo que até ele mesmo tinha medo do que poderia fazer. Se os demônios não tivessem atacado, ele continuaria vivendo sem saber o quanto era forte. Naquela noite, ele continuou batendo na cabeça do demônio até o amanhecer, e aquela foi a noite que ele perdeu tudo que tinha. Ele se feriu arriscando sua vida para proteger
proteger Saio, mas quando outras pessoas chegaram ao local, ela disse: aquele homem é um monstro, ele matou todo mundo. Tanjiro não acredita, e Gyomei explica que aquela experiência assustadora deve ter deixado ela confusa. Ela só tinha 4 anos e ninguém poderia culpá-la por isso, mas ele queria apenas que Saio o agradecesse por ter lutado por ela. Ouvir essas palavras o salvariam, mas crianças só pensam em si mesmas. O cadáver do demônio virou pó e desapareceu, e tudo que sobrou foram os corpos das crianças, e a culpa do que aconteceu caiu sobre ele, o fazendo ser preso. Se o mestre não tivesse o salvo, ele teria sido executado, e depois disso Gyomei se tornou alguém difícil de confiar, dizendo a Tanjiro que também não confiava nele, falando que não importa o quanto uma pessoa seja virtuosa, quando pressionada sua verdadeira natureza aparece, mas que Tanjiro nunca fugiu ou mentiu, nem desviou seu olhar. Ele era puro e decidido. Isso pode não parecer muito, mas poucas pessoas são capazes de se manter assim independente da situação, dizendo que ele era uma criança especial. E como alguém que observou várias pessoas com os olhos do coração, ele tinha certeza, incluindo que todos têm segurança, mas a partir daquele momento ele ajudaria Tanjiro a não desviar do seu caminho. Com lágrimas em seus olhos, Tanjiro agradece ao Hashira, dizendo que se esforçará ao máximo, e Gyomei põe a mão em sua cabeça como se dissesse bom garoto, dizendo que seu treinamento com ele estava completo. Caramba, Gyomei é um gigante mesmo, o braço dele é quase do tamanho do Tanjiro em pé. Durante o almoço, Genya diz que o Hashira da Rocha é uma boa pessoa. Ele se recusou a aceitá-lo como seu Tsugu, pois ele não tinha talento, mas quando descobriu que ele estava comendo demônios para conseguir lutar, acabou o aceitando, e o levou até Shinobu para verificar sua saúde. Ela não gostou nada daquilo e sempre dá sermão nele. Zenitsu não estava com eles e Inosuke quase come seu almoço, sendo impedido por Tanjiro. Ele reclama dizendo que se Zenitsu não apareceu é porque não precisa e aposta que ele estava com diarreia. Tanjiro rebate dizendo que ele deve estar morrendo de fome. Inosuke desiste, falando que ele só sabe se preocupar com os outros. Genya diz que ele parece ser cabeça dura e Shinobu também deve dar sermão nele, e pergunta se ela nunca falou nada com Tanjiro. Ele pensa um pouco e fala que se não conseguisse usar técnicas de respiração, talvez estaria na mesma situação, aproveitando para perguntar a Genya se ele estava bem de saúde, falando que Shinobu deve estar apenas preocupada com ele. Ele não acha que seja isso, mas nosso camaradinho acredita que sim, falando que ao terminar de comer treinaria com Tomioka, perguntando se ele não queria ir junto. Genya diz que ainda não pode, pois não moveu sua rocha até completar um Cho. Inosuke grita que está quase acabando, enquanto Genya explica ser por ele não conseguir usar técnicas de respiração. Então nosso garoto javali fica rindo e zombando da cara dele e ambos se desentendem. Tanjiro consegue parar Inosuke e diz a Genya que caso eles fossem juntos falaria algo sobre seu irmão mais velho, o Pilar do Vento. Então a cena corta para Zenitsu sentado em sua rocha. Tanjiro se aproxima trazendo sua comida, perguntando se ele conseguiu mover a rocha. Zenitsu, sem olhar para ele, muito sério, responde que não, e Tanjiro fala que está indo até o próximo treinamento, perguntando se ele estava bem, pois fazia um tempo que ele não falava nada e isso o deixou preocupado. Zenitsu parece distante, ele parabeniza Tanjiro e se pergunta o que deve fazer, em seguida falando a si mesmo que finalmente ficou claro o que deve ser feito. Tanjiro fica preocupado, perguntando se algo havia acontecido, se ele poderia fazer alguma coisa para ajudar. Zenitsu, muito sério, diz para ele fazer o que precisa ser feito, deixando o nosso protagonista preocupado com aquela situação, mas sem saber o que fazer. Então Zenitsu fala que ele realmente é um cara legal e o agradece. Tanjiro deixa sua comida ali e vai embora, e vemos Zenitsu ferido com uma expressão extremamente séria, dizendo que aquilo era algo que ele mesmo precisava fazer de qualquer jeito. No caminho até Tomioka, Tanjiro se pergunta se Zenitsu ficaria bem, e se estava tudo bem em deixar outra pessoa tomando conta de Nezuko por tanto tempo. Ele se perde no caminho, mas acaba escutando barulhos de espadas colidindo. Ele se depara com Tomioka e Sanemi se enfrentando. Sanemi desfere um ataque que deixa Tanjiro impressionado com toda aquela velocidade, mas que agora ele consegue acompanhar os movimentos de seus ataques. Sanemi está indo com tudo contra Tomioka, provocando e dizendo que achou que ele era diferente do resto dos Hashiras, relembrando o que ele disse na reunião dos Hashiras. Tomioka consegue desferir um golpe que é facilmente evitado por Sanemi, que contra-ataca. Ele consegue defender o ataque e a colisão entre ataques foi tão forte que ambas as espadas se quebram. Mesmo desarmado, Sanemi diz que vão se enfrentar até a morte com suas próprias mãos. Tanjiro entra na frente dizendo que não podem fazer isso. O Hashira do Vento manda ele se calar, o relembrando que não pode se aproximar, perguntando se ele estava os espionando. Tanjiro do nada pergunta se eles estavam brigando por causa de bolinhos. Se esse for o caso, ele faria mais até que eles encham suas barrigas. Sanemi fica muito puto, perguntando se ele estava zombando dele. Nosso camaradinha diz falar sério, perguntando se ele não amava bolinhos, explicando que enquanto treinava com ele, sempre sentia um cheirinho de bolinho de arroz e pasta de feijão, incluindo que também sentia um aroma agradável de matcha e bolinho. Tomioka também acaba perguntando se Sanemi gostava de bolinhos de pasta de feijão, deixando Sanemi mais irritado. Tanjiro continua falando que bolinhos são gostosos, perguntando como ele gostava dos grãos, deixando o Hashira do Vento ainda mais furioso, até que ele acerta Tanjiro mandando pelos ares.
lugares. Quando ele acorda, Tomioka diz que Sanemi ficou irritado e foi embora. Tanjiro pergunta por que eles estavam lutando, e o Hashira da Água explica que lutar entre si era parte do treinamento, por isso eles estavam usando espadas de madeira. Tanjiro se desculpa por interromper, mas Tomioka diz que estava tudo bem, pois não sabia como falar com Sanemi, que ficou irritado o tempo inteiro, mas foi bom ele ter descoberto qual era sua comida favorita, e de agora em diante andaria com um bolinho escondido em sua manga para entregar ao Sanemi toda vez que se encontrassem, acreditando que ao fazer isso podem ser bons amigos, fazendo Tanjiro pensar o mesmo. Mais tarde, vemos Sanemi descendo escadas irritado por não ter encontrado o Banai e Tokito, dizendo a si mesmo que se ficar treinando só com os Exterminadores o deixaria enferrujado, e do nada vem um pensamento em Tanjiro que o deixa irritado sobre a situação de mais cedo, se perguntando qual era o problema dele. Sanemi sente algo e rapidamente se vira, conseguindo pegar e esmagar um dos olhos do Lua Superior número 4. Ele não entende de início, mas percebe que alguém invadiu aquele lugar. Vemos a Mani cuidando de Ubuyashiki. Ela também sente que alguém estava ali e vemos alguém caminhando até a entrada da mansão Ubuyashiki, finalizando o 7º episódio de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Calma que tem cena extra. Vemos Muzan caminhando vagarosamente até o Ubuyashiki. Não é zoeira, são tipo uns 3 minutos só dele caminhando até o Ubuyashiki. Eu não vou mentir que isso trouxe uma certa atenção em ver o mestre dos demônios indo até o mestre dos Hashiras, dois inimigos mortais finalmente se encontrando. Muzan para em frente ao Ubuyashiki, que está deitado sem poder se mover. O Ubuyashiki recepciona Muzan como se já esperasse por ele, sendo até amigável ao dizer que era um prazer em conhecê-lo. Enquanto Muzan diz que ele estava horroroso. Olha a audácia desse demônio. E assim, finalmente finalizando o 7º e penúltimo episódio. Esse episódio teve uma pegada bem mais séria. Eu esperava que já teríamos alguma luta entre Gyomei e um Lua Superior, já que esse episódio recebeu seu nome. Porém, descobrimos sobre seu passado. E o que será que estava escrito na carta que Zenitsu recebeu? Ele mudou totalmente de personalidade. E o que será que acontecerá agora que Muzan encontrou o mestre Ubuyashiki? Eu mal posso esperar pelo próximo episódio. No próximo episódio, intitulado Os Hashiras se unem, trarei mais um resumo dessa temporada do treinamento Hashira. Então não perca o próximo vídeo. Não esqueça de clicar no gostei se tiver gostado do resumo, se inscrever ou compartilhar com alguém sem tempo de assistir ao episódio. E comente o que você está achando. Eu agradeço de verdade a sua companhia e até a próxima.